Antes de se tornar a maior potência do planeta, os Estados Unidos eram apenas um sonho. Um punhado de colônias espalhadas, lutando contra impérios e contra si mesmas. Do sangue derramado em campos de batalha ao brilho das metrópoles modernas, essa é a história de um país que se reinventou inúmeras vezes. Liberdade, inovação, poder e contradição. Porque por trás da bandeira e do progresso, há também divisões, crises e dilemas que ecoam até hoje. Esta é a jornada de uma nação que nasceu da rebeldia e ainda tenta entender o verdadeiro significado de ser livre. No início do século XVII, 13 pequenas colônias britânicas se espalhavam pela costa leste da América do Norte. Eram comunidades formadas por aventureiros, fugitivos, sonhadores, homens e mulheres que haviam deixado a Europa em busca de algo que mal sabiam nomear. No início não havia glória nem poder, apenas sobrevivência. Florestas densas, invernos implacáveis e a constante tensão com os povos nativos tornavam cada novo assentamento um ato de coragem. Mas sob o peso das dificuldades começou a nascer algo diferente. A ideia de que cada pessoa poderia ser dona do próprio destino. Nas tavernas de Boston, nos campos da Virgínia, em igrejas de madeira e nas feiras de mercado, surgia uma semente: liberdade. A Inglaterra, distante milhares de quilômetros, via suas colônias como simples fontes de lucro. Um território a ser explorado, impostos injustos, leis impostas sem consulta, e o controle rígido do comércio começaram a acender uma chama de revolta. Os colonos pagavam caro por produtos ingleses e eram proibidos de negociar livremente com outros povos. E enquanto Londres lucrava, os americanos trabalhavam, sonhavam e começavam a se enxergar como algo diferente. Não apenas súditos do rei, mas cidadãos de uma nova terra. O Atlântico, que antes separava as colônias da metrópole, passou a simbolizar um abismo. A tensão crescia a cada ano. Panfletos circulavam em segredo, defendendo a autonomia e denunciando a tirania. As palavras liberdade e igualdade ecoavam pelas ruas de Filadélfia e Nova York. O Império Britânico ainda não sabia, mas aquelas colônias distantes já não lhe pertenciam. No coração de cada homem e mulher que vivia naquela nova terra, algo estava mudando. Uma nação ainda sem nome começava a nascer, e o mundo nunca mais seria o mesmo. Em 1775, a chama da rebeldia se tornou fogo aberto. Quando as tropas britânicas marcharam sobre Lexington e Concord, os colonos decidiram que já não havia retorno. Era o início da Revolução Americana. A princípio, o exército colonial era desorganizado, formado por fazendeiros e comerciantes empunhando velhas armas. Do outro lado, o império mais poderoso do planeta, com frotas imensas e soldados experientes. Mas havia algo que a coroa não podia controlar: a convicção de um povo que havia provado o sabor da liberdade. Entre as figuras que emergiram desse caos, um homem se tornaria símbolo do novo país: George Washington. Militar disciplinado, mas também político astuto, ele entendeu que a luta não era apenas por território, mas por um ideal. E esse ideal foi selado em 1776, com a assinatura da Declaração de Independência. Redigida por Thomas Jefferson, ela proclamava que todos os homens nascem iguais, dotados de direitos inalienáveis à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Era uma ideia ousada, revolucionária e perigosa. Pela primeira vez, um grupo de colônias desafiava o rei mais poderoso do mundo em nome de princípios universais. Os anos seguintes seriam de sofrimento. Campos cobertos de neve e sangue em Valley Forge, cidades queimadas, famílias divididas, mas a fé na nova nação manteve os soldados de pé. E quando a França se aliou aos colonos trazendo navios e recursos, o destino começou a mudar. Em 1781, com a vitória em Yorktown, o sonho se tornou realidade. Os Estados Unidos nasciam oficialmente, frágeis, endividados, mas livres. O mundo observava, atônito, o surgimento de uma nova ideia. Um país fundado não sobre sangue real, mas sobre crenças. E essa ideia
ainda jovem e imperfeita, carregava em si tanto a promessa da grandeza, quanto a sombra de suas futuras contradições. Nascia ali o mito e o desafio da liberdade americana, algo que o próprio país passaria séculos tentando entender. Com a independência conquistada, os Estados Unidos ainda eram pequenos, um punhado de estados ao longo da costa atlântica. Mas havia um imenso território desconhecido a oeste, além das montanhas e dos rios, um continente inteiro a ser explorado. Para muitos, o destino da nova nação era avançar. Chamavam isso de destino manifesto, a crença de que os americanos estavam destinados a expandir-se por toda a América do Norte, levando progresso e civilização. Era uma ideia poderosa, quase sagrada, que misturava fé, ambição e patriotismo. E foi ela que colocou milhões em marcha. Famílias inteiras cruzaram o país em carroças, enfrentando tempestades, doenças e ataques. Cada nova trilha aberta simbolizava a esperança, mas também trazia destruição. Povos nativos que habitavam aquelas terras há séculos foram expulsos, mortos ou forçados a viver em reservas. O sonho de uns se tornava o pesadelo de outros, mas a maior contradição da jovem república estava dentro de suas próprias fronteiras. Enquanto o norte crescia com fábricas e trabalho livre, o sul sustentava sua riqueza nas plantações movidas pela escravidão. Milhões de africanos e descendentes eram vendidos como propriedade, tratados como mercadoria. Suas mãos erguiam o algodão que vestia o mundo, mas seus nomes raramente eram lembrados. A expansão territorial intensificou o conflito. Cada novo estado que entrava na União levantava a mesma pergunta: seria livre ou escravista? O debate moral se transformou em guerra política, e o país começou a se dividir. Em 1860, a eleição de Abraham Lincoln acendeu o estopim. O Sul temia perder seu modo de vida, e 11 estados decidiram se separar da União. Em 1861, a nação mergulhou em seu conflito mais sangrento, a Guerra Civil Americana. Durante 4 anos, o país se destruiu a si mesmo. E no meio da tragédia, Lincoln tomou a decisão que mudaria tudo. Em 1863, assinou a Proclamação de Emancipação, declarando livres todos os escravizados nos estados rebeldes. A guerra, antes política, tornava-se agora moral. A liberdade chegou, mas a igualdade estava longe. Milhares deixaram as plantações em busca de um novo começo, enquanto o país tentava se reconstruir sobre as ruínas. O Sul resistia, o ódio persistia, e um novo ciclo de luta começava. A escravidão havia terminado, mas suas cicatrizes marcariam para sempre a alma dos Estados Unidos. E como toda nação, a América aprenderia que a verdadeira liberdade exige mais do que leis, exige memória. Em 1861, os Estados Unidos deixaram de ser um só país. O que começou como um debate político sobre a escravidão e os direitos dos estados se transformou em guerra total. Norte contra Sul, irmãos contra irmãos. A Guerra Civil Americana havia começado. De um lado, a União, industrial, moderna, liderada por Abraham Lincoln, um homem de origem humilde e mente afiada. Do outro, os Estados Confederados, que viam na escravidão e na autonomia estadual a defesa de seu modo de vida. O conflito não era apenas territorial. Era uma luta pela alma do país. Os campos se tornaram cemitérios. Gettysburg, Antietam, Shiloh, nomes que ecoariam por gerações. Mais de 600 mil vidas seriam perdidas em 4 anos de guerra. E ainda assim, o ideal da liberdade persistia. Em 1863, Lincoln proclamou a emancipação dos escravizados, transformando a guerra em uma cruzada moral. Pela primeira vez, o governo americano declarava abertamente que todos os homens deveriam ser livres. A batalha deixou de ser apenas por território. Tornou-se uma luta pela essência da humanidade. As forças do Norte, sob a liderança de Ulysses S. Grant, avançaram lentamente, desgastando o inimigo até o colapso final. E em 1865, quando o general Robert E. Lee
se rendeu em Appomattox, a União estava salva, mas o país devastado. Poucos dias depois, Lincoln seria assassinado. O homem que havia unido a nação morria antes de ver a cura das feridas que ajudou a fechar, mas sua visão sobreviveu. Um país de pelo e para o povo tornou-se a nova promessa dos Estados Unidos. O sangue derramado seria o preço da reconstrução. A guerra havia terminado, mas o desafio da União estava apenas começando. Das cinzas do conflito nascia um novo país, mais forte, mais livre, e consciente de que o verdadeiro poder de uma nação não se mede em exércitos, mas em ideias. O fim do século XIX marcou o início da era de expansão e ambição americana. Ferrovias cruzavam o país de costa a costa, cidades cresciam aos milhares, e uma nova palavra começava a definir o espírito nacional: poder. Em 1898, a vitória na Guerra Hispano-Americana projetou os Estados Unidos além de suas fronteiras. O império que antes se limitava ao continente agora alcançava o Pacífico e o Caribe. E o novo século traria não apenas riqueza, mas responsabilidade. Quando o mundo mergulhou na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos hesitaram. Mas em 1917, diante da devastação na Europa, o país entrou no conflito. Foi o ponto de virada. O poder industrial americano sustentou a vitória dos aliados. E quando a guerra terminou, uma nova potência havia emergido. Na década de 1920, a América parecia invencível. Jazz, automóveis, arranha-céus e o brilho das grandes cidades. Mas sob o glamour, o excesso. Em 1929, a Grande Depressão destruiu fortunas e esperanças. Filas de desempregados, bancos falidos e um país em choque. Então surgiu Franklin D. Roosevelt, prometendo reconstrução. Com o New Deal, ele devolveu trabalho e dignidade a milhões. E quando a Segunda Guerra Mundial explodiu, os Estados Unidos já não eram espectadores, eram o arsenal da democracia. De Pearl Harbor à Normandia, da resistência ao Pacífico, os americanos lutaram em duas frentes e emergiram vitoriosos. Quando as bombas atômicas caíram sobre Hiroshima e Nagasaki, o mundo percebeu. Uma nova era havia começado. A Era Americana. No pós-guerra, enquanto a Europa se reconstruía, os Estados Unidos lideravam o mundo livre. Criaram instituições, exportaram cultura, tecnologia e influência. O dólar, o cinema, o sonho americano, tudo se tornou símbolo global. Mas com o poder, vieram novos desafios. Do outro lado do mundo, uma nova força se erguia, a União Soviética. E a história da humanidade entrava em seu capítulo mais tenso, a Guerra Fria. Com o fim da Segunda Guerra, o mundo inteiro olhava para os Estados Unidos. Suas cidades estavam intactas, sua indústria florescia e sua ciência começava a moldar o futuro. O século XX tornou-se, de fato, o século americano. Da corrida armamentista nasceu também a corrida espacial. Em 1961, o presidente John F. Kennedy fez uma promessa que ecoaria por gerações: levar o homem à Lua antes do fim da década. O desafio era colossal, mas o espírito americano sempre prosperou diante do impossível. 8 anos depois, em 1969, milhões assistiram em preto e branco ao momento em que Neil Armstrong deu seu pequeno passo na superfície lunar, e um salto gigantesco para a humanidade. A bandeira americana fincada na Lua simbolizava mais que vitória tecnológica. Era a conquista do sonho humano de ultrapassar limites. Mas o progresso não era só nos céus. Dentro das fronteiras, o país atravessava transformações sociais profundas. Marchas pelos direitos civis, o movimento feminista, a contracultura, a luta contra o racismo e pela igualdade. A nação que pregava liberdade aprendia, lentamente, a expandir o significado dessa palavra. Nas décadas seguintes, a inovação se tornaria a nova fronteira. Silício e circuitos substituíram o ferro e o carvão. Da Califórnia nasceu o Vale do Silício, lar de empresas que mudariam o mundo. Apple, Microsoft, Intel, Google.
Computadores, internet, redes e inteligência artificial transformaram o cotidiano, conectando o planeta sob um mesmo idioma, o da tecnologia americana. Hollywood vendia sonhos, a NASA explorava o universo e o dólar movia mercados. A cultura dos Estados Unidos passava a definir tendências, comportamentos e aspirações. Era o auge do poder suave, o soft power, mas como toda era de brilho, essa também carregava sombras. Crises econômicas, guerras distantes, divisões internas. O país que liderava o mundo começava a enfrentar um novo tipo de batalha, a de manter sua própria unidade. O século XXI trouxe um novo tipo de conflito para os Estados Unidos, não contra inimigos externos, mas dentro de suas próprias fronteiras. Um país que por séculos liderou o mundo agora, enfrenta a difícil tarefa de liderar a si mesmo. As divisões políticas se aprofundaram. Democratas e republicanos já não parecem apenas discordar, mas viver em realidades diferentes. As redes sociais transformaram opiniões em trincheiras e a informação em arma. Cada eleição se tornou um campo de batalha ideológico, onde a verdade parece fragmentada. Mas esse embate não é novo. Desde os tempos da Guerra Civil, a América se reconstrói sobre seus próprios conflitos. O debate entre liberdade e igualdade, entre governo e indivíduo, sempre foi parte do seu DNA. A diferença é que agora o palco é global e instantâneo. Crises econômicas, imigração, violência urbana, racismo, mudanças climáticas. Cada tema divide, mas também revela o quanto o país continua em transformação. E no meio desse caos aparente, ainda pulsa o mesmo ideal que guiou os primeiros colonos, o desejo de construir algo melhor. Há quem veja decadência. Outros enxergam renascimento, porque a história americana sempre foi feita de quedas e ascensões, de erros e recomeços. E talvez seja justamente nas suas contradições que os Estados Unidos mais se pareçam consigo mesmos. Enquanto novas gerações questionam o passado e reescrevem o futuro, o país busca novamente um ponto de equilíbrio. Um lugar onde liberdade não signifique apenas poder, mas também responsabilidade. Onde o sonho americano possa ser mais do que uma lembrança. Um projeto em constante reconstrução. A superpotência moderna vive um novo teste, não de armas, mas de alma. E o mundo observa, como sempre observou, o que os Estados Unidos farão a seguir. A história dos Estados Unidos é uma história de contrastes, liberdade e conflito, progresso e desigualdade, glória e culpa. Um país que nasceu da revolta contra a opressão, mas que ainda luta para compreender o verdadeiro significado da liberdade que defende. Das colônias às megacidades, dos campos de batalha às plataformas digitais, a nação atravessou cada era se reinventando, sempre no limite entre o ideal e o erro humano. Talvez seja isso que a torna única, a capacidade de cair e levantar, de questionar a si mesma e continuar seguindo. Hoje, enquanto enfrenta divisões internas, o país volta a olhar para o espelho da própria história. Porque toda potência, antes de dominar o mundo, precisa dominar seus medos. E toda democracia é um exercício de fé, na palavra, no diálogo, na esperança. O mundo mudou, mas a essência americana permanece. A crença de que o amanhã pode ser melhor que o ontem. E no fim, talvez esse seja o verdadeiro poder dos Estados Unidos. Não o poder de conquistar, mas o poder de continuar acreditando. E você, acredita que o sonho americano ainda está vivo?